passada nós abordamos aí sobre João Batista, o aspecto do reino em respeito de João Batista. Que João Batista, entre os reinantes, ele vai ser o menor no reino, devido ao trilhar dele de uma forma que era para ele viver um propósito e ele viveu outro. Nós já aprendemos e temos por consciência de que tem muitas coisas que nós vivemos, que nós trazemos para a nossa vida, nós já conseguimos ter essa percepção agora, que não é simplesmente fazer. Eu preciso estar apto para entender o que fazer. Porque fazer todo mundo faz e fazer não é o suficiente. A gente precisa entender o que Deus quer que eu faça. E é esse o problema de muitos perderem o reino. Por quê? Porque estão fazendo, mas infelizmente estão fazendo aquilo que Deus não pediu para que ele fizesse. E isso, infelizmente, traz prejuízos no reino. E aí entra as percas. E essas percas vai ter consequências na vida das pessoas aí. Então nós precisamos entender, dentro de que nós já aprendemos, que o aspecto da salvação, ele nasce o Espírito, ou traz um novo nascimento no Espírito, trabalha para regenerar a alma, e dentro do nível que eu trabalho nessa regeneração, vai ser o nível que eu vou adquirir o reino de Deus. E dentro da quantidade da mudança que eu trabalho em mim e através de mim, vai trazer aquilo que eu vou conquistar dentro do reino. Então, qual que é o primeiro processo dentro disso? Antes que nós entremos na oferta, eu gostaria de falar um pouco no aspecto, não dá para nós falarmos de todas as parábolas, são mais de 15, 20, mas já dá até um outro estudo, mas nós vamos trazer algumas coisas importantes e nós vamos pegar uma parábola que ressalta muito essa evolução que precisamos trabalhar dentro de nós. Então nós precisamos entender que o Evangelho não é externo de primeira mão, o Evangelho é interno. Eu já disse para vocês que o Evangelho não começa com tarefas. Tarefa não muda a pessoa. Eu preciso mudar a personalidade. Caráter é que muda a pessoa. Então eu preciso, tanto em mim, quando você for instruir alguém, nunca começa por tarefas. Não, irmão, se você fazer isso, se você fazer aquilo, vai dar certo a sua vida. Mentira. Ela pode funcionar pelo aspecto que, se eu faço tarefas, coisas mudam na minha vida. Mas muda coisas. Eu, às vezes, ou boa parte, a 95%, não vai mudar, porque a pessoa vai continuar imatura. E a mudança precisa ser primeiro dentro de mim. E eu preciso me preocupar o que eu preciso mudar. E quando eu for instruir alguém, eu preciso também entender como instruir. Porque se eu ensino de maneira errada, eu vou construir alguém de maneira errada. E a consequência não é só para quem eu estou ensinando, é para mim também. Então, quanto mais eu construo pessoas erradas, mais erro e mais consequência eu vou trazendo para a minha vida. Fora os meus, eu ainda estou pegando o erro de outras pessoas também e acarretando para o meu ministério. E isso é muito perigoso. Por isso que às vezes você vai pegar provações, lutas que são desnecessárias. E de maneira nenhuma paute isso como, não, já que eu não vou, é melhor não fazer. Cuidado, porque nós estamos falando de intenção de coração. Então, se você acha que não fazer, a preocupação para não trazer prejuízo, o não fazer também te traz prejuízo. Então, nós precisamos ter muito cautela quanto a essa questão aí. Então, vamos lá, na Mateus, capítulo de número 13. Nós vamos falar sobre parábola, o aspecto do reino nas parábolas.
nós falamos sobre a perca do reino, quanto a que João Batista vai ser o menor no reino. E agora nós vamos falar do aspecto do preparo para o reino, no aspecto das parábolas. Eu vou especificar uma parábola hoje, e aí no decorrer dos estudos nós vamos ressaltando algumas outras aí, para que vocês possam ficar e amadurecer aí. Mateus capítulo 13. Então nós vamos aqui entender. Você já escutou, vocês são mais velhos de cristão, quem nasceu na igreja, já tem 10, 5, talvez passou dos 15 anos de igreja, 10 anos de igreja, já escutou muito as pessoas até pregarem isso. Por que Deus falava por parábola? Deus falava por parábola para facilitar o conhecimento. Por quê? Porque ele passava perto de uma vinha e aí ele via a vinha lá, e para explicar melhor para as pessoas entenderem, ele falava assim: olha, tá vendo essa vinha aqui? É assim, 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 assada. Aí as pessoas, não, entendi melhor. Aí às vezes a gente fala assim: não, Deus fala por parábolas para facilitar o nosso conhecimento. E aí nós ouvimos isso muitas vezes, de muitas formas, as pessoas dizerem que as parábolas é para facilitar. E aí nós vamos escandalizar que Jesus fala que não é para facilitar nada. As parábolas é para que as pessoas não entendam. É ao contrário do que falava. As parábolas não facilitam nada. A parábola dificulta o conhecimento. É a mesma coisa de você falar com adulto perto de criança. É Jesus falando com parábola. Por quê? Porque Jesus falava para que as pessoas não entendessem. Aí parece ser meio doido, não, pastor, isso já está demais já. Como é que Jesus está falando para a multidão e vai falar uma coisa para que elas não entendam? É o que ele falou, então vamos ver o que ele fala. Olha o verso. Vamos começar no início aí, Jesus começando a falar das parábolas. Verso de número 18. Está dizendo, ouve, pois, vós a parábola do semeador. A todo o que ouve a palavra do reino e não a entende, vem um maligno. Não, aqui já é a explicação. Vamos lá em cima para a gente começar, para que vocês entendam melhor. Obrigado. Verso de número 3, que aí nós vamos entender primeiro. Vamos ver a parábola primeiro, depois nós vamos entender. Vamos lá. Verso de número 13, 3. Se alguém quiser ler, pode ler também. Eis que o semeador saiu a semear. Quando ele semeava, algumas sementes caíram ao caminho. E vieram as aves e as derrubaram. Algumas caíram em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Imediatamente elas brotaram. Isso, para aí. Então e presta atenção. A primeira terra aí, já para que vocês anotem, para ficar mais fácil, nós vamos falar sobre 4 tipos de terra. Então já pode colocar aí. 4 tipos de terra. A semente é a mesma. A terra é que são 4. São 4 tipos de terra. Eu vou lendo que aí acho que vai ficar mais fácil vocês pegarem, que eu vou parando. Verso de número 4. E quando semeava, uma parte da semente caiu na beira do caminho. Então essa é a primeira semente. Se você quiser marcar embaixo e colocar 1, que é a primeira aí. À beira do caminho. Essa é a primeira semente. Essa é a primeira terra. E vieram as aves e comeram. Verso 5. E outra parte caiu em lugares pedregosos. Marca aí, lugares pedregosos. 2. Essa é a segunda terra. Onde havia muita terra. E logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Vamos lá.
Verso de número 6. Mas saindo o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou-se. Verso 7. E outra caiu entre espinhos. Grifa aí, ou passa o marca-texto, da forma que você achar melhor, e coloca 3, que é a terceira aí. Ó. Qual que é a terceira? O 7 agora. Espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram. A 8. Verso 8. Mas a outra caiu em boa terra e dava fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30 por um. Então, verso 8 no começo, caiu em boa terra. Essa é a quarta terra aí. Então, há 4 tipos de terras aí. A semente é a mesma, mas as terras são diferentes. E aí nós vamos entender o que Cristo está querendo falar sobre as sementes. Pastor, você podia repetir para a gente aqui a terceira? A terceira é que caiu em espinhos. A primeira, ela caiu em pedregais. A primeira caiu em pedregais. Jogou a semente, caiu em pedregais. A segunda caiu... São 4 terras. Eu pulei a primeira. A primeira caiu na beira do caminho, aonde não tem terra funda. A terra é rasa. A segunda caiu em pedregais. Tem terra e pedra ao mesmo tempo e ela não consegue ter solitude na terra para que crie raiz e ela acaba morrendo. A terceira caiu no meio de espinhos e a quarta caiu numa terra profunda. Então há uma parte funda, a semente caiu lá e aí ela produz uma semente, 30, 60 ou 100. Pegou aí? Agora nós vamos entender as parábolas, que eu disse que Jesus falou que ele falava por parábolas para facilitar. Quem fala isso é o homem, quem fala isso é o pregador. A Bíblia não fala isso. E aí, olha os versículos abaixo aí, ó. E chegando os discípulos, verso 10, perguntaram-lhe, por que ele fala por parábolas? Aí Jesus responde, para escandalizar nós, ó. Jesus respondeu-lhe, porque a vós é dado conhecer os mistérios do quê? Não é da salvação. Agora vocês estão aprendendo. Jesus está falando dos mistérios do reino. Isso é para quem já alcançou a salvação e entende o reino. Porque quem não entende do reino não entende o que Jesus está falando aqui. Por isso tem muita gente que fica falando que é para facilitar. Está errado. Porque ele não sabe o que é o reino. Então ele entende de forma errada. Ele acha que é para facilitar. Que Jesus estava falando uma ilustração. E não tem nada a ver de ilustração. É a aparência do reino. E só conhece essa aparência quem entende do reino. Quem não entende, ele acha que Jesus está só explicando algo normal. Aí ele diz, ó, conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles, o que é? Então parábola não é para facilitar nada, é para dificultar o conhecimento das pessoas. Isso aí quem fala é o homem. Jesus nunca falou por parábola para facilitar, é para dificultar. Por quê? Porque parábolas é para quem está em outro nível de conhecimento. É para quem já é salvo e está vivendo para o reino. Quem não entende do reino, para que Cristo vai revelar o reino para ele? Não há necessidade. É por isso que tem que ficar buscando a salvação o tempo todo. Meu Deus, ele é criança. Mas vai viver assim, Jesus vai, pode deixar, pode ir, você é filho. Você não quer conhecer do reino, você vive aí. Seus prazeres, vive só a porta aberta, vive a conquista de uma coisa, de outra. Eu só vou revelar o reino para quem tem interesse no reino. Quem não tem, fica vivendo aí. Por isso que há a diferença de multidão e a diferença de discípulo.
Multidão quer milagre, multidão quer porta aberta, multidão quer ser curado, multidão quer levantar paralítico, multidão quer tudo isso. Discípulo não. Discípulo quer a palavra. Por isso que Pedro falou assim, está muito duro, o povo não aguenta, Senhor. Vai com eles aí. Ele falou, não dá, porque só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Porque discípulo tem que aguentar amadurecer. Agora, multidão não. Jesus não tem dificuldade com a multidão. Ele dá um milagre. E aí a pessoa fica feliz, acha que Jesus está agradando dele, porque ele abriu a porta, porque ele curou, porque ele fez isso. E às vezes Jesus não está só fazendo milagre, mas se relacionando ele não está com nada. Então a gente tem que ter muita consciência de que não é porque Jesus abriu a porta, não é porque Jesus curou, que Jesus está se relacionando comigo. Isso não tem nada a ver, não. Ah, não, porque eu fui bonzinho, porque se Deus não te diz, porque Deus está comigo, porque por isso que ele abriu a porta. Quem te falou? Criança, Jesus faz milagre toda hora. Mas o discípulo alcança reino. Vamos lá. Pegou aí? Então vamos para o 18 agora. Que Jesus vai explicar as 4 terras aí. Jesus está explicando. Aí ele vai explicar primeiro, ó. Ouve, pois, vós a parábola do semeador. A mesma parábola que ele contou. Agora ele vai interpretar ela. A todo que ouve a palavra do quê? Do reino. Não é a palavra da salvação. Então entenda que Jesus está pregando o tempo todo do reino. É nós que confundir a palavra. Jesus não está falando de salvação, Jesus está falando do reino. O reino dos céus o reino dos céus é assim, o reino do céu é desse jeito. A palavra que eu estou falando é do reino. As 10 virgens do reino, tudo é aspecto do reino. E aí nós falamos, não, é salvação, o quê? Se eu não lutar, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por mais que esteja interligada, mas uma é uma coisa e outra é outra coisa. Vamos lá ele explicando, ó. E todo que ouve a palavra do reino e não entende. Então, qual que é a maior preocupação do ministério que nós precisamos trazer para nós? O entendimento da palavra do reino. Então, a salvação todo mundo conhece, mas entendimento do reino é a minoria. Igreja conhece, você falar de salvação, todo mundo sabe, mas fala, e do reino? A reino para mim é a mesma coisa, a salvação, que é o que vocês tinham a mesma concepção antes. Agora está abrindo a sua mentalidade, você entender que reino é uma coisa e salvação é outra. E aí você vai começar a entender as parábolas quando você começar a ler elas. Porque as parábolas estão falando do aspecto do reino. Aí ele vai explicar as terras, por quê? Porque é quem ouve a palavra do reino. E isso é muito perigoso, por quê? Porque quem ouve a palavra do reino é que o inimigo tem perigo de não aceitar ou de lutar para que você não alimente dessa palavra. Por quê? Porque ele sabe que se você entende do reino, você vai começar a evoluir o reino, amadurecer o reino e fazer outros reinantes. Então ele vai fazer de tudo para que você não entenda a palavra, não é da salvação, é do reino. Então ele preocupa com quem entende do reino. Por isso que ele não está preocupado que as igrejas estão enchendo. Porque está enchendo, mas poucas pessoas sabem do reino. Vamos lá. Aí ele vai dizer, ó. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não entende, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Porque a pessoa vem na igreja e a palavra do reino entra. Aí ele vem, o diabo vem e fala, não vou deixar ela não, vou confundir a mente dele. E aí ele não consegue entender a palavra do reino. E aí ficou dia, ele vem na igreja domingo, ouve, aí ele fala, não. Aí o diabo vem e tira. Aí vem no outro domingo, o diabo vem e tira. E ele fica vivendo 10 anos, 20 anos e ele não entende do reino nunca. E ele fica achando que ele é crente, achando que ele está ganhando, que ele está... Vamos lá. Aí ele diz, ó, que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então esse aqui é o aspecto de crente. Nós não estamos falando de ímpio, nós estamos falando de cristão já. Por quê? Porque aqui está falando de quem já vai ganhar reino, já é salvo. Não tem nada a ver com o ímpio. Aí a pessoa usa essa parábola e quer pregar para o ímpio. Não, irmão, não, só está vendo? Aqui eu tenho que pregar para você, você tem que escutar a palavra, porque senão o maligno vai roubar. Isso não tem nada a ver com o ímpio, tem a ver com nós. Isso é para quem já está dentro, não é quem está fora. Então a confusão está aí, não é para evangelizar alguém que está lá fora, é para entender quem está dentro. A pregação é para quem já tem ou não reino. Isso é para crente isso aqui.
Não tem nada a ver com quem está lá fora, não. Aí ele diz, isso aqui é a primeira terra que chegou no beira do caminho. Por quê? Porque a terra é nós, não dá absorção ou não dá liberdade para que a palavra entre. Por quê? Porque ele vai ficar disperso. Aí vamos para a segunda terra aí, ó. O verso de número 20. E o que foi semeado nos lugares pedregosos, esse é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Ó, pra você ver. Mas não tem o que? Não tem o que? Antes é de pouca duração e sobrevindo a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo ele o que? Então, eu não sei se você está conseguindo entender, mas aqui está falando dos próprios que desviam ou que estão dentro da igreja afastados. Por quê? Porque ele está para alimentar daquilo que é benefício para ele, e a palavra do reino vem, só que ele fica impactado, ele chora, ele vem à igreja, só que ele não está preocupado com a palavra do reino, ele está preocupado com coisas em benefício para ele mesmo, para as coisas, e dentro disso ele vai ouvindo a palavra e quer buscar uma salvação para o fulano, a dificuldade no lar, e o que vai acontecendo? Quando ele vê que aquilo não acontece dentro da casa dele, da situação que ele convive, ele logo se trabalha em angústia. E aí ele quer chutar o balde. Muitos ficam dentro da igreja angustiados, ou outros afastam angustiado com aquilo que ele não viu as coisas acontecer. E aí ele fica prestando atenção em coisas para Deus mudar, e ele não consegue alimentar da palavra do reino. Porque a palavra do reino não entra dentro dele. Fica só na beirada. Ele se emociona, chora, meu Deus, foi espetacular. Mas aí as lutas e as angústias que ele vive pelo problema não deixam ele alimentar daquilo. E aí acaba que a semente não germina, não muda ele, não gera no coração dele uma mudança. Isso nós estamos falando de cristão, não de ímpio, lembre disso. Vamos lá. Essa aqui é a pior semente, ó, a pior terra que tem. E a mais preocupante no século que nós estamos vivendo, e todos os dias você tem que trabalhar isso aqui, para isso aqui não gerar em você essa terra, porque isso aqui é muito perigoso para a nossa geração. Vamos lá, essa é a terceira. E o que foi semeado, verso 22, marca ele aí, ó. E o que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve. Presta atenção que tudo está falando do aspecto do ouvir a palavra do reino. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam o quê? E aí ele fica o quê? Essa aqui é a mais perigosa de todas. Por quê? Porque dentro do nível que nós estamos vivendo hoje, essa é o que nos traz mais anseio. Por quê? Porque a ideia de crescermos e conquistar já é desde infância. Porque você já vê seu pai querer conquistar, sua mãe querer conquistar, então você já nasce dentro dessa perspectiva. Nossa, eu tenho que conquistar uma casa, nossa, eu tenho que ter uma vida, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ter uma coisa. E aí isso é perigoso, por quê? Porque quando nós entramos num aspecto do reino, que a semente vem entrar em nós, cria a dificuldade dela germinar. Por quê? Porque a minha atenção está em coisas, está em conquistar coisas, está em adquirir coisas, está em me apegar com coisas, e aí ela vai me sufocar e não vai deixar que eu frutifique não para o reino, eu frutifique para a terra, mas eu seja infrutífero da onde? No reino. E isso aqui é o que está mais acontecendo nos dias que nós estamos vivendo. E eu não estou dizendo que a gente não tem que lutar, não tem que perseverar, não tem que ter uma ambição de conquistar coisas. É o que eu disse ontem ensinando. O problema não é o quanto eu quero ter, é aonde está o meu tesouro. Porque, não é assim? Me diga onde está o seu coração, que o quê? Está errado, não é assim que fala. É assim, ó. Isso mesmo. Então me diga onde está o seu tesouro.
Então, onde está o seu tesouro, seu coração está lá. Porque o amor não é pelaquilo que eu falo, é pelaquilo que eu faço. Então, você precisa fazer uma análise aonde está o seu tesouro, aonde está o maior investimento que você investe. Está na terra ou está no céu? E se estiver na terra, seu tesouro está o seu coração lá. Porque eu desejo o céu, mas eu invisto mais na terra. Eu quero o reino, mas eu invisto mais. Porque, lembra que eu disse sobre o relógio comprar? Eu compro coisas para mim no shopping, gastar 30 com coisas é fácil. Comprar uma Bíblia é difícil. Investir no reino é difícil. Abençoar alguém é difícil. Honrar alguém é difícil. Ajudar alguém é difícil. Beneficiar-me no reino é difícil. Me esforçar para o reino é difícil. Mas me esforçar para ter um benefício para mim é fácil. Eu quero isso, eu desejo isso, eu gosto disso. Sair daqui para trabalhar lá no centro de Belo Horizonte, pegar ônibus, gastar 5, 2, 3 horas no ônibus, eu consigo ir porque eu quero benefício. Eu não estou falando que você não tem que fazer, mas eu preciso entender aonde está o seu tesouro. E aí vai dar o seu coração aí. Porque da mesma forma que o seu desejo para fazer essas coisas tem que estar ali, tem. Só que para o reino, qual é a dificuldade que você tem de trabalhar esse desejo para o reino? Ajudar pessoas, trabalhar no benefício, no aspecto de tempo, no aspecto de empenhar, no aspecto de ouvir, no aspecto de falar, no aspecto de dar a mão, no aspecto de investir o meu dinheiro, de investir a minha... Tudo isso é um aspecto de aonde está. Onde está? As pessoas às vezes ficam até meio incomodadas comigo, que convivem comigo muito. Foi que dia? Domingo eu fui no churrasco. E eu estava no churrasco e de repente eu vi um jovem conversando. Uma pessoa que estava comigo, que já convive comigo, ela falou, senta aqui. Eu falei, não, vou sentar aqui. Eu sentei do lado do jovem para observar a conversa dele, que eu vi que ele estava falando de Bíblia para outra jovem. Que sei, eu entendo isso, que eu vejo isso, e eu escutando ele. Depois ela me contou, ela foi e falou com a irmã dela, falou, tá vendo, ele está ali do lado, ele está meio distraído, ele não está, ele está ouvindo o rapaz, para ele tentar entrar na conversa, para ele trabalhar, e daqui a pouco ele vai falar o reino com ele. E foi dito e feito, eu estou escutando ele, escutando. Ele, não, é interessante, me explica isso aí que você está falando. E aí ali nós já, 1 hora de conversa, eu peguei o telefone dele, agora nós já estamos... Por quê? Porque você não consegue conviver sem falar daquilo que você tem de entender do reino. Então o reino começa a ser algo natural. Não é que você tem por obrigação o tempo todo falar, mas é algo que você sente prazer de expor para alguém. Então quanto mais você conhece dele, mais você quer transmitir ele para alguém. E eu não estou dizendo que a princípio agora você tem que falar, porque vocês estão aprendendo ainda, mas isso tem que criar em você uma verdade a tal ponto que qualquer ambiente que você sente, comece não querendo falar, faça pergunta, que a pessoa você vai ver do tanto de pergunta que você faz, o quanto de dificuldade ela tem. E pelo nível de dificuldade, você começa a falar do reino com ela. Não queira falar do reino primeiro, pergunte, o que você entende disso? O que você entende de salvação? O que você entende daquilo? Pelo nível que ela vai falar, você vai saber abordar ela e falar aquilo que você conhece. E aí você vai ganhar o reino. Então todo tempo você está falando do reino. E é muito bom você ter essa ideia. Por quê? Porque se a todo tempo você está falando de coisas de ganhar só coisas na terra, seu coração vai estar nas coisas da terra. Então eu preciso identificar aonde está o meu tesouro, para eu identificar onde está o meu coração. E o meu tesouro é pelaquilo que eu faço. Os 5 sentidos, a investimento com tudo. E eu não estou falando só de dinheiro, estou falando de tudo. Tanto os seus olhos, a sua mente, o que você fala, o que você ouve, tudo isso é importante para que você agregue. Porque nós pensamos demais no que o outro fala. Por exemplo, eu vou até te falar, por exemplo, de investimento para você crescer financeiramente, mas trabalhar o reino. Porque às vezes a gente pensa mais no dinheiro. Ah não, vou fazer essa faculdade, que é que está pagando mais, é que vai ser bom para mim. Peraí, essa faculdade vai agregar o que no reino? Isso aqui vai agregar o que para o reino? Se não vai agregar nada, peraí, vai te tirar metade daquilo que você poderia investir no reino. Então eu preciso pensar primeiro no reino. Por isso que a Bíblia diz,
o primeiro reino do céu? Primeiro reino dos céus não é eu vou no culto todo domingo. Primeiro no reino dos céus é você pensar no aspecto do reino, em tudo aquilo que você vai fazer, principalmente a longo prazo, no reino primeiro. Peraí, isso aqui vai investir no que em reino? Nossa, vai me lucrar muito, eu vou ganhar muito dinheiro. Mas e no reino? No reino não vai agregar nada. Eu estudo há 9 anos sobre oferta. Se eu fosse um cara a pensar no dinheiro, eu poderia instruir muitas pessoas a ganhar dinheiro de forma grande, com muitos pastores que já me ofereceram 12, 15 mil reais por mês para eu trabalhar com oferta na igreja dele. Mas se é para um benefício que vai lucrar só em dinheiro, não dá. Porque é melhor perder na terra do que perder no quê? O reino. Então isso é o que eu tenho que estar em mente o tempo todo. O seu ministério não pode ser vendido por dinheiro. Você não pode estar com o seu coração em coisas. Você precisa estar ávido a sempre receber. E Deus vai te sustentar com isso. Hoje, graças a Deus, Deus tem me abençoado, pessoas me abençoam. Eu invisto muito no reino. Mas eu já tive muita perca emocional comigo mesmo para investir em coisas que às vezes a pessoa fala assim, nossa, é tão fácil, você ensina tão fácil hoje, né? Mas para fazer isso eu tive que investir tempo, dinheiro, lágrima, choro, muito, pau quebrou do meu lado, muito, mas vale a pena, porque se é para ganhar o reino, é muito melhor, o reino vale muito. E aí eu preciso entender isso nesse aspecto. Então eu preciso estar preocupado com essa terra, a terceira terra aqui. O espinho vai sufocar, eu tentar sufocar o reino de Deus na sua vida. Mas não permita isso. Se liberte disso. Crie em você uma resistência de dizer, Senhor, cave o tanto que for necessário, mas coloque a semente em mim, porque eu quero produzir. E aí a boa terra, que é a quarta terra aí, do verso de número 23. Aí ele diz, mas o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve a palavra e a entende e dá o quê? E produz 100, 60 ou 30. Então olha o nível da produção. Ele ouve, ele entende, e agora está, além dele produzir nele, através dele, uma semente produz 30, produz 60 e produz 100. Então entenda que agora ele já não está só com a semente em si, agora ele produz semente também, porque Deus agora começa a colocar semente na mão dele, para que ele comece a plantar essa semente em outras pessoas. E isso é a produção do reino, a desenvoltura do reino. É você criar raiz, criar um caule, produzir frutos e gerar para que o outro tenha também semente germinada dentro dele. Esse é o nível do reino. O quanto isso desenvolve em nós de forma grande. É o que eu não sei se eu li com vocês, acho que eu passei para vocês aqui, 2 Coríntios capítulo 10, verso 9, sobre que Deus que dá semente ao que semeia e pão para comer. Eu passei para vocês? Não? Então vamos lá, então que fica melhor ainda que já encaixa nessa palavra aqui. Deixa eu ver, eu sempre confundo se é primeiro ou segundo. Vou conferir. É 2 Coríntios 9, 10. Oi? Hã? Passei. Aquele que dá semente, ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Isso. Então, é bom que vocês já vão relembrar da semente lá. Então, qual que é a geração de agora vocês produzirem aquilo que está na mão de vocês? Vocês saberem comer o pão e plantar a semente. Porque toda vez que você come a semente, você está comendo uma plantação para o reino. E aí, se eu como aquilo que é para o reino, eu vou me beneficiar só de coisas da terra.
Mas se eu aprender a comer o pão e plantar a semente, Deus vai me enriquecer na terra. Para qual motivo? Eu preciso entender que há dois motivos principais que Deus vai te dar ou te enriquecer. Ou para você pegar tudo e investir no reino, ou para você pegar a sua riqueza e repartir, agranjear o reino. Mas de toda forma, Deus nunca quer te dar riqueza para benefício próprio. Deus não quer satisfazer o seu ego e você morar numa mansão e falar: não, Deus, obrigado, o Senhor é Deus de honra, dá uma Ferrari. Deus não quer isso. A preocupação de Deus está pouco com isso. Isso aí, Deus não está preocupado com isso. E eu não estou dizendo que eu não posso ter uma mansão e uma Ferrari. Eu preciso entender o quanto eu estou investindo no reino. Porque se o meu investimento está na casa, no carro, e não há investimento no reino, eu estou mais perdendo do que ganhando. Porque eu estou investindo para o meu ego e eu não estou ganhando nada no reino. Então eu preciso entender o quanto eu quero investir no reino. Basicamente, para que você entenda, eu vi uma moça me falando, principalmente quando eu começo a falar sobre salvação, uma moça falou assim: ah, não importa, desde que eu não vou para o lago de fogo, eu já vi até uma pregação do Max Feliciano muitos anos atrás. Ele falou assim: não importa, irmão, desde que eu moro no subúrbio do céu, que eu moro num barraquinho no céu, né, assim, vai ser o suficiente. Irmão, é tão inadequado eu falar isso, é até inapropriado, assim, acaba sendo um desleixo daquilo que eu estou falando, que eu não tenho nem noção do que eu estou falando. Por quê? Porque só aí leva a mim a prepotência de eu enxergar que eu amo mais a terra do que o céu. Aí você vai falar assim: mas o que tem a ver? Eu só estou desejando ir para o céu e não tem nada a ver com a terra. Eu vou te dar uma alusão aqui para você pegar o que eu estou te falando. Quando você tem hoje por perspectiva na vida, se alguém chegasse em você agora e falasse assim: não, irmão, ó, você vai ter só um barraquinho aqui, ali na periferia, de madeira, infelizmente você pode viver sua vida toda que você vai ser só esse barraquinho aí, você vai andar só de ônibus, mesmo assim você vai ter ônibus só 2 vezes no dia, vai ser bom para você, irmão? Você vai ter perspectiva de vida? Qual que é a perspectiva de todo mundo aqui? Conquistar uma vida saudável para ele e para a família. É satisfatório, irmão, você chegar e ver seu filho querendo comer e você falar assim: ah, não, tá bom, pode comer arroz e feijão. O que tem? Pode comer só fubá. Então, se você tem a perspectiva de ter uma vida melhor na terra, por que você fala que no céu você vai querer ter um subúrbio? É uma coisa inadequada de eu querer falar. Porque na terra eu não quero assim. Mas no céu tá bom, deixa que eu moro em um subúrbio. Então tá vendo que só de eu falar isso eu estou prepotente? Então por que viver um subúrbio aqui você não quer? Viver quase nada aqui a gente não quer. Então a gente precisa tirar essa mentalidade de construção no céu. E isso é se pelos atos vai ter uma dificuldade de ter isso. Porque boa parte nesse aspecto já está no Geena ou tendo o dano da segunda morte no milênio. Então a gente precisa entender que ou eu quero o reino ou eu não quero o reino. Esse trem de meio termo não dá não. Ah não, tá bom, deixa eu. Só aí você já está pautado a sofrer detrimento no reino de Deus. Então eu preciso ter o meu coração voltado ao reino. E eu preciso ter essa mentalidade. O reino dos céus em primeiro lugar. O que eu fiz para o reino essa semana? O que eu construí no reino? E depois nós vamos falar sobre esse aspecto do reino. Tá bom? Pegou aí, irmão? Sobre a parábola e sobre a semente, você já tem por noção. Então Deus vai pôr semente na sua mão e pão para você comer. O pão é para comer, a semente é para plantar. Aí depende de você, o que você quer plantar e o que você quer comer. Porque dependendo do que você plantar, você vai ter frutos. Dependendo do que você não plantar, você infelizmente vai ter prejuízo. E esse prejuízo vai ser na terra, no céu e ainda no milênio. É prejuízo para mais de menos. O Salmo 126, o Salmo 126,
quando o povo sai do cativeiro, Uhum. tá pegando a preciosa. Não, muito bom. Nós vamos comentar isso aqui agora. Bacana que você falou, que eu lembrei de uma coisa muito top sobre essa questão da semente aí. Então, você vai perceber que vamos primeiro lá em Gênesis. Abra sua Bíblia em Gênesis aí. Eu acredito que eu não sei se eu preguei aqui, foi para os varões que eu falei sobre José, sobre a semente, que eles perderam a terra, perderam a casa, perderam... Eu falei para vocês aqui? Não, falei não. Falei para que José foi, o povo ficou sem comida, aí José foi, eles perderam, falei não? Perdeu a casa, perdeu o gado. Falei não? Nossa, agora vai ficar bacana. Essa parte dá até para falar nos dízimos, mas nós já vamos adiantar que é melhor. Vamos lá em José. Deixa eu pegar aqui, que eu não lembro de qual. Gênesis 47. Verso de número 13. Isso aqui já é bom que vocês já adiantam, para vocês entenderem até o propósito da oferta e do dízimo aí também. De o quanto a gente precisa entender o valor do dinheiro que nós temos. Por isso que às vezes a pessoa fala assim, não, mas você vai falar de oferta, você vai falar mais de oferta que de salvação. É porque na Bíblia, se você entende sobre oferta, você entende boa parte das coisas na Bíblia e relacionamento com Deus. Porque tudo na Bíblia, ou boa parte daquilo que Cristo vai fazer, é no aspecto da oferta. Cristo faz todo o propósito no Velho Testamento, apontando a oferta. E Ele é a própria oferta de Deus para com nós, para que Deus, o próprio Deus, o receba. Então a oferta é o pautar de relacionamento. Nós vamos aprender que Abraão primeiro não começou se relacionando. O relacionamento de Abraão começou pelo nível do dízimo. E nós vamos entender o que é dízimo, o que é oferta, primícia, o que é arrancar o ouro de dentro de nós, que é o que nós falamos sobre a cobertura e o ouro. Eu falei para vocês, a cobertura e o ouro eu falei. Então todo esse aspecto aí é tirar a maior libertação nisso. Então vamos lá, ó. Verso 13 aí. Como José comprou toda a terra do Egito para Faraó. Ora, não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave. De modo que a terra do Egito e a terra de Canaã desfalecia por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito. E a terra de Canaã, pelo trigo que compravam, José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Então vamos lá. Primeira coisa que ele pega do povo é o dinheiro. Então, o dinheiro do povo para ser alimentado. Porque o povo tinha dinheiro, mas não tinha o quê? Não tinha comida. Então, o que adianta ter dinheiro e não ter comida? Aí, o que eles fizeram? Deu dinheiro para José, José deu comida para eles. Vamos ver, para você ver os níveis. Quando acabou o dinheiro na terra do Egito e da terra de Canaã, vieram todos os egípcios dizendo: dai-nos pão, porque morremos na tua presença, porquanto dinheiro nos falta. Respondeu José: trazei vosso gado, e vos darei por vosso gado, se falta o dinheiro.
Aí agora eles trazem o gado. Primeiro o dinheiro, agora os gados. Vamos lá, o 17. Trouxeram os seus gados a José, e José deu-lhes o pão, em troca dos cavalos e das ovelhas, e dos bois e dos jumentos, e os sustentaram a pão aquele ano, em troca de todo o seu gado. Findo aquele ano, vieram a José no ano seguinte, dizendo: não ocultemos ao meu senhor que o nosso dinheiro e está todo gasto. As manadas de gado já pereceram a meu senhor, já pertencem ao meu senhor, e nada resta diante de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa... Aí ele diz, porque morremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compra-nos a nós e a nossa terra, em troca de quê? Vamos lá. E nós e a nossa terra seremos servos de Faraó, dá-nos também semente para que vivemos e não morremos, e para que a terra não fique desolada. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um seu campo, porquanto a fome lhes era grave, em extremo, e a terra ficou sendo de Faraó. Presta atenção, eles tinham dinheiro, acabou. Gado, acabou. A terra, acabou. Eles viraram escravos. Então eles chegaram num nível que eles já não tinham nada e nem eles mesmos eram dono deles mesmos. Por quê? Porque agora eles teriam que servir a José para comer. Aí o que José faz aqui? José agora pega sementes, põe na mão deles e fala: agora vocês vão plantar. A quinta parte da colheita de vocês tragam para mim. Espera aí, a quinta parte é 20% de 100. Então 20% do que eles adquiriam, eles davam a José. É lucro ou não? É lucro ou não? Porque se fosse para olhar, 100 deveria ser de quem? Porque José era dono deles, da terra, de tudo, era de José. Então eles pegarem 20 para eles e José pegar 80, José ainda estava correto, porque era tudo dele. Aí José vai e fala: não, me dá, fica com 80, me dá 20. E aí eles alegrou, falou: nossa, José, o governador, ficou feliz. Aí agora nós vamos falar de nós. Tá preparado? Agora o negócio vai apertar. Nossa, tem que começar a trazer um né? Jesus comprou aquilo que é meu, comprou a minha alma, trabalhou, comprado, me tornar filho com o meu espírito. O meu corpo é dele, pago pelo sangue. E aí aquilo que eu adquiro, que eu acho que é meu, porque foi eu que trabalhei o mês todo, foi eu que fiz isso, fui eu que me esforço, foi eu que pego o ônibus, foi eu que faço as coisas, e aí eu sinto que o dinheiro é de quem? Meu. Mas se Deus me comprou pelo sangue dele, o que é meu, irmão? Nada. Então, se Deus falou assim, eu vou te deixar em um nível baixo. Qual que é o nível baixo? 10%. Porque isso é um nível baixo ainda para se relacionar com Deus. Porque nós temos que aprender a ofertar. Que a oferta é que vai fazer mudanças maiores no reino na sua vida. Mas ele diz, se você quiser começar um relacionamento comigo, fica com 90. Se você quiser me dar 10, você me dá. Aí fala, não, você é doido, eu vou dar 10, porque o pastor vai roubar meu dinheiro, o pastor vai comprar o carro dele. E nós vamos apanhar demais nessa hora do dízimo. Porque você vai entender que o dízimo não é seu e você fica rastreando ele para quê? Se ele nem é seu. Se eu devo o varal, como é que você chama? Não. Sérgio. Se eu devo o Sérgio, eu tenho que pagar o Sérgio R$100. Aí eu vou, dou R$100 do Sérgio, falo assim, Sérgio, aí, o que você fez com aqueles R$100 lá? Você comprou o quê? Você comprou? Não queria que você comprasse um negócio. Você não, você pode comprar outra coisa. Esse negócio é o que eu faço. Que eu acho que é meu dinheiro.
Irmão, eu tenho que tirar. O ouro é uma praga na nossa vida se nós não sabermos usar, porque ou nós viramos escravos dele, ou nós somos servos dele, ou nós somos senhor dele. E aí nós temos que decidir quem somos. Porque quando nós entendemos que tudo que temos e somos não é nosso, Deus ele vai nos elevar de nível muito maiores e você vai prosperar de forma sobrenatural. Mas enquanto nós vivemos achando que o dinheiro é meu, que as coisas é minha, que a vontade é minha, você vai viver pelos seus próprios preceitos. E aí você vai ter frustração na sua vida de forma ruim. Porque você vai suar. E aí na hora da oferta você vai aprender. Deus nem quer que nós suamos. A ideia que todo mundo construiu, que aí é melhor para colocar os escravos para trabalhar, e fala assim, tem que fazer do meu suor, tem que ser preguiçoso, não, concordo. Só que não entenda que você tem que se esforçar e pelo tanto que você esforça que você vai conquistar o que você precisa. Isso é a ideia do sistema. Deus nunca ensinou isso. A Bíblia diz que você tem que obedecer Ele, porque seja fiel no pouco. Então não é o seu ego, não é só a força, não é só a inteligência. A gente põe a Deus. Então não é o tanto você trabalha, é o quanto você obedece. Porque quem obedece muitas vezes não precisa trabalhar tanto. Que Deus vai honrar ele, porque quem põe é Deus. Só que a ideia do sistema é, trabalha muito, você tem que trabalhar de domingo a domingo, senão você não vai vencer, senão você não vai conquistar. E aí o cara trabalha, vamos trabalhar 12 horas, 14 horas. Eu conheci um senhor mesmo, que ele trabalhou, ganhou milhões, trabalhava, acordava cedinho, chegava em casa 11 horas da noite, não viajou, não fez nada, só ganha dinheiro. E aí ele deu um câncer, em 3 meses ele morreu. Aí as filhas dele tá tudo com o dinheiro dele jogando fora ainda. Desfrutando, ela está jogando é fora mesmo. Ela não trabalhou, tá aqui, então ela compra coisa, ela tá nem aí. Então, irmão, não é o quanto eu me esforço. Por mais que esforçar é bom, é o quanto eu obedeço. Agora o problema é como obedecer. Que é a mesma coisa da salvação. Não é fazer, é como fazer. E como isso vai ter efeito na minha vida. Então eu tenho que aprender como ofertar, o que o dízimo trabalha, o que é o nível do dízimo, o trabalho do dízimo hoje, que não tem nada a ver com dízimos cerimoniais, o nosso dízimo é por gratidão, e nós vamos aprender todo esse aspecto de plantar. E é por isso que a diferença aqui, o povo fica alegre. Por quê? Porque o povo consegue entender esse ponto. Porque uma coisa certa é, nós vamos aprender isso aqui também. A Bíblia diz em Êxodo que Deus fez? Deus faz Ah, não, mas Deus me dá riqueza, eu não vou mudar, eu não vou me soberbecer. Isso é o que você fala, é o que nós falamos. Mas Deus já experimentou isso no homem e deu errado. E como que ele fez isso? O povo estava todo escravizado no Egito. Lembra? Aí Moisés veio para libertar o povo. A Bíblia diz que todo o ouro do Egito saiu com eles. Todo o ouro. Eles carregou o ouro. O Egito acordou rico e foi dormir. Porque o povo veio tudo com a riqueza deles. Para onde? Para o deserto. Só que 1 minuto ou alguns dias que Moisés subiu, eles pegou o ouro e fez o quê? Porque toda vez que eu não tenho maturidade de usar o ouro, eu vou construir um Deus com ouro. Meu Deus! Que é isso, Jesus? Ah, não, mas Deus não vai não. Você vai construir o ouro como seu Deus. É só Deus sair um pouquinho que você vai construir o ouro. Você vai adorar seu carro, adorar sua casa, adorar o dinheiro, vai ficar o tempo todo atrás do dinheiro e você vai fazer um Deus com ele. Porque se Deus não me coloca a direção no ouro, eu vou fazer um Deus com ouro. Por isso que Deus já identifica como você deve usar o seu ouro. E se você não tem ideia de como usar, você vai construir um bezerro de ouro na sua vida. Então tá vendo a importância de entender, ah não, mas é porque deturparam o pastor da mídia. Irmão, é muito fácil culpar o outro pelo erro. Aí o outro errou, o pastor está fazendo errado, o pastor está roubando dinheiro. Aí o pastor está errando, e aí o que eu faço? Eu erro também. Eu justifico o meu erro com o erro dele. Não é que o outro errou que eu preciso errar, não.
Não é que o outro faz errado, eu preciso fazer errado também. Eu preciso trabalhar da forma correta. E aí nós vamos aprender como lidar com o dinheiro de forma correta. De forma que você precisa abrir mão dele e aprender a investir de forma correta. Eu não estou dizendo que você tem que vender sua casa e investir no reino. Eu preciso que você entenda que é importante, da mesma forma que você tem um empreendimento para querer ter uma casa aqui, tem um empreendimento para ter a casa no reino. Porque você precisa investir também lá. Porque você não quer conquistar lá, então você quer conquistar qual investimento que você está fazendo, se você está construindo isso aqui. Então a gente precisa ter essa ideia disso. E aí o que Deus fez? Deus observou e o povo construiu outro. Aí entra o que a pastora acabou de falar aqui. Quando entra lá em Salmos, o que Deus faz com o povo agora, depois de escravizado? O povo está no Egito, saiu com todo o ouro. Só que quando eles é escravizados na Babilônia, Deus falou assim, não, agora eu não vou trazer o ouro para vocês não, porque vocês precisam aprender a amadurecer. Aí Deus põe semente na mão deles. Porque Deus está falando assim, agora vocês vão aprender a plantar. E aí vocês aprendendo a plantar, vocês amadurecem. Então é por isso que eu preciso entender que Deus põe semente na minha mão, não é para eu trazer para mim mesmo, é para eu amadurecer. E a forma de amadurecer é investindo no reino de Deus. E aí Deus me enriquece. Porque enquanto eu estou plantando, eu só coloquei o dinheiro na sua mão, você investiu certo, vou colocar mais. Vou colocar mais. Por quê? Porque o seu dinheiro está produzindo, não é para a terra, é para o céu. Então eu vou te enriquecer. Você vai ter o melhor carro, a melhor casa, tudo. Por quê? Porque você não está apegado às coisas. Então eu vou te dar o melhor aqui para que você invista para lá. Então aí você vai entender o que é riqueza e aprender o que é prosperidade. Porque riqueza é uma coisa, prosperidade é outra. Riqueza é uma pessoa que não tem nada a mais do que dinheiro. Então ele é pobre. Mas prosperidade é um nível que não gere só com coisas. É o reino. Pegou, irmão? Amém. Então essa é a evolução que nós precisamos trabalhar dentro de nós aí. Para que você evolua a maturidade de utilização de forma correta. Então tá vendo que o desenvolvimento do reino é muito além do que eu penso? Está além da salvação, tanto de coisas que vocês aprenderam, e aí tem um iceberg para desenvolver ainda mais. E aí eu fico preso a, meu Deus, se eu pisar aqui, meu Deus, eu perdi a salvação. Se eu pisar ali, meu Deus, e agora eu tô... E ele fica o tempo todo nisso. Eu já fico assim, é isso aí. Não. E Deus fala, minha filha, amadurece, eu quero que você desenvolva o reino, que você está perdendo o reino e não está sabendo. E aí você precisa trabalhar. Quando estava na salvação, eu tinha pensado, eu perdi a salvação. Agora você pensa, estou perdendo o reino, vou ser castigado, socorro. Isso, então, mas agora você tem por aspecto de lutar por alguma coisa. Porque a salvação é ruim, por quê? Porque você pensa em si mesmo. O reino você para de fazer isso. E aí você começa a trabalhar de um aspecto que você precisa fazer por outro. Porque aquela mentalidade de cada um cuida da sua vida, acabou. Não, agora eu tenho que cuidar da vida do irmão. E não é para fofocar, é para ajudar ele, é para fazer alguma coisa por ele. Eu tenho que orar por ele, eu tenho que jejuar por ele, eu tenho que fazer alguma coisa para ser justo com ele. Ele é injusto comigo, mas o problema está com ele. Eu não posso ser uma árvore ruim, eu tenho que ser uma árvore boa. E eu preciso trabalhar isso na minha vida. E aí eu preciso desenvolver essa maturidade. Porque a Bíblia diz que eu preciso gerar fruto. Agora, isso é que eu preciso aprender. Fruto, a árvore não come para ela. Fruto é para alguém comer. Por isso que a visão da salvação é você comer os frutos e comer a semente. A visão do reino é produza fruto, porque alguém vai comer. Alguém precisa comer daquilo que está em você. E se ninguém está comendo, você não está produzindo nada, a não ser para você mesmo. Não é assim? Olha o que diz lá em Mateus, da árvore. Vamos lá, Mateus capítulo 3. Não, vamos já ler o 7, tem o 7, já especifica melhor. 7, verso 16. Sete 16, que é o beabá do reino.
Olha o que ele diz, ó. Pelos seus frutos o conhecerei. Colhem-se porventura uva nos espinhos, nos espinheiros, os figos dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz o quê? Porém a árvore má produz o quê? Então eu preciso entender qual é a árvore que eu estou construindo dentro de mim. Porque tudo não está gerado pelos dons, está gerado pelos... Então eu preciso construir frutos. Então a ideia do reino, a realidade do reino é construir o fruto dentro de mim. Ou melhor, para que eu construa o fruto, eu preciso o quê? Pensa numa árvore. A primeiro ponto da árvore, ela construir raiz, ela vai estabelecer força, ela vai crescer o caule, e esse caule vai criar força dentro dela, ela vai buscar estrutura, quando ela amadurece, é que ela dá o fruto. E isso é o que é importante, porque a árvore faz todo esse processo para gerar o quê? Para gerar o fruto. Só que qual a ideia se eu ficar ligado à salvação? Eu construo tudo isso pensando em quem? Em mim. E a ideia do reino não é essa. Por isso que Cristo fala assim, ó, se você quiser ganhar a sua alma, perca. Por quê? Porque perdendo aqui você ganha. Então as pessoas imaturas não vão entender isso. Porque quem é menino, o menino está ali, as crianças, eles precisam aprender pelos pais. Mas se você deixar duas crianças e ela não ensinar elas vão querer brigar para um querer ser melhor que o outro. O brinquedo meu é mais bonito. O meu que é? Porque criança é assim, ele vai querer ser sempre melhor que o outro. E eu preciso ensinar ele. Não, você tem que aprender. Pode dividir, não é assim? A gente tem que dividir, a gente vai ensinar as crianças assim. Só que tem crente desse jeito, que quer ser melhor que o outro. Então você fica achando que é melhor que eu. E fica nesse mesmo nível de criança. Meu Deus. Só que no mundo espiritual, que ele quer ser melhor que o outro, ele quer se achar melhor, ele quer, quando alguém se parece melhor, ele quer. E aí fica aquela rixa de menino. E aí eu preciso trabalhar isso dentro de mim para eu amadurecer, para que em mim gere fruto. Só que na hora de gerar os frutos, se eu não construir um caráter com Cristo, eu estou gerando fruto de mim mesmo, da minha personalidade, do meu caráter, daquilo que eu sou. E aí os frutos vai ser bom ou ruim? Ruim. E aí é que o problema, porque se alguém está comendo dos frutos ruins, ela vai construir nela o caráter o quê? Ruim também. E aí é por isso que vai vivendo essas igrejas cheio de pessoas de caráter ruim. Porque alguém está comendo dos frutos. E os frutos estão sendo... Jesus nos guarde, resguarde. É. Não, Jesus. Isso mesmo. Então tá vendo a importância, irmão, de gerar frutos? Por isso que a Bíblia diz que pelos frutos eu conheço. Não é pela árvore. Olhou para a árvore, olha Jesus olhando para a figueira. Tá bonita. Aí as pessoas falam, até judeus falam assim, nossa, que Jesus é esse que amaldiçoa a figueira? Porque o problema não é que ele estava com raiva que não tinha fruto. É que a aparência dela era para ter fruto. Porque ela estava folhada, ela estava bonita, ela tinha toda a estrutura para ter fruto. E quando Jesus caça o fruto, não tem fruto. E é basicamente isso com muitas pessoas. A aparência está até, a estrutura, nossa, agora cadê o fruto? Porque o problema não é a árvore, é o fruto. Que não adianta ser uma árvore bem aparentada, não adianta ser uma árvore bem... Precisa ter fruto. Se não tem fruto, não adianta dar, não. A preocupação de Jesus chegar é achar o fruto. Se não achou... Tá falando dos frutos, fica me lembrando, acho que todo mundo aqui já conhece, todo mundo tem já viu alguma árvore que cresce e quando ela dá fruto, as frutas vêm do podre. Sempre tem uma árvore assim em algum canto. Tem aquela manga muito assim, a manga que é... Tem umas árvores, as frutas tudo. Na casa do meu, de coração de boi, na casa do meu avô mesmo lá, mais de 70% das mangas vinha podre. Infelizmente era assim. Então eu preciso ter essa maturidade dentro de mim. Então tá vendo que a construção é muito maior do que eu imaginava e acaba que
constrói tarefas, mas não tem nada a ver com as tarefas que às vezes nós fazemos. As tarefas mudam e aumentam a níveis muito maiores. A responsabilidade é maior. O reino é maior. As coisas que eu preciso tratar é maior. E isso me preocupa mais fora da igreja do que dentro da igreja. Eu falo de 4 paredes. Porque as pessoas têm a ideia de que se eu for nos cultos todos os dias, e é importante vir, eu sou um crente. Não, eu vou todos os dias com fulano que... Só que a questão não é estar no culto. Por mais que estar no culto é extremamente importante. É a minha convivência diária, dentro do ônibus, na rua, o quanto eu trabalho dentro de como eu sou. Se alguém olhar para mim, o que ela me identifica? O que ela vai falar de mim? Quando alguém pensar em mim, ela vai pensar em quê? Ela vai pensar em alguma coisa? Ela vai pensar no reino na onde? Ela vai pensar em qual aspecto do reino? Por isso que isso é o tempo todo na minha mente, que a pessoa fala, você conhece ele? Ah, o que fala do reino? Eu conheço. Porque o reino, não tem ninguém que eu não falo do reino. Se eu conhecer 10 minutos, nós vamos abordar o reino ali. Eu preciso enxertar o reino em alguém. Porque isso é importante, a gente está o tempo todo vinculado a isso, a essa coisa. Semente é o reino. A minha semente é o reino o tempo todo. Eu prego o reino, né? Vai plantando. Porque isso é bom para nós. E a gente precisa o tempo todo absorver isso em nós para que isso reflita. E tudo que é bom, que a gente gosta, a gente quer passar para o outro, quer falar para o outro. Nossa, eu vi isso. Não é assim, você achou uma loja barata, nossa, tem uma loja ali barata, coisa boa, lá você pode ir lá comprar. Então a gente tem que estar o tempo todo vinculado ao reino nisso também. E às vezes eu vou te falar, diretamente e indiretamente também. Porque às vezes você não precisa falar a palavra reino e ficar falando de Bíblia. Você vai começando a mostrar o caráter da pessoa, que ela precisa mudar o caráter. Não, se você se preocupa com isso não faz isso com a pessoa não. Você tem que mudar o seu caráter, transforma no preocupa. Pronto, você fez o reino. Sem ficar falando de Bíblia, sem falar de Jesus, você não precisa nem usar o nome de Jesus. Só da personalidade que você utiliza na pessoa, você transforma o caráter dela. E aí, você aborda Cristo. Se ela for cristã, se ela não for, com certeza você já trabalhou o reino aí na pessoa de forma ávida. Pegou? Aí diz, ó, verso 17: e toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz más frutos. Uma árvore boa não pode dar o quê? Frutos ruins. E nem uma árvore má dá o quê? Então eu preciso ter essa característica em mim. Porque qual que é o sistema nos ensina? Toma lá da cá. Não me fez o mal, também agora eu vou fazer o mal para ela, que está achando que eu sou besta. Eu sou crente, mas eu não sou bobo não. Não, ela é a árvore ruim. Você não pode ser árvore ruim também não. Jesus! Porque se você fazer isso, você está construindo uma raiz em você que não é sua. E a gente, nós por ser humano, nós fazemos isso. Não, tá achando, pisou no meu pé, eu piso nos dois. Aí que a gente constrói essa ideia desde criança. Só que a gente precisa construir esse aspecto. Uma moça mesmo, ontem eu fazendo terapia, ela falou assim, nossa, uma moça lá no meu serviço fez isso comigo, eu já estou preparada, já que eu vou lá na supervisão. Eu falei, é bonita, a personalidade dela é sem caráter? Ela é. Eu falei, e a sua agora? Nossa, eu nem pensei. Falei, porque a raiva quer que nós fazemos aquilo que o outro faz com nós de forma dobrada. Calma, respire e comece a pensar e o reino. A gente ainda coloca como justiça. A gente faz vingança e fala, é justiça. E fiz justiça. Eu faço também, igual quando a gente é criança, que a mãe, eu fui criada com a minha avó. Ela falava assim, chegou um credor lá na porta, vai lá, querida, fala que eu não estou. Faz a gente mentir ainda. Outra coisa, irmão, você acabou de me lembrar, que acaba que eu vou sempre lembrando assim. Eu sei que às vezes nos estudos eu vou falar, mas eu gosto de adiantar que quanto mais vocês aprenderem, melhor é. Irmão, uma coisa que vocês não fazem na vida de vocês, está no aspecto aqui, não só da salvação, mas, irmão, os pais principalmente. Tá chegando o Natal aí, irmão. Pelo amor de Deus, irmão. Não põe o Papai Noel na sua casa, não. Não põe a árvore de Natal na sua casa.
Aí tem uma jovem chegando e falou, não, pastor, mas eu acho tão bonitinho, é tão chique, é tão legal. Aí eu vou instruir o meu filho só até ele chegar numa certa idade. Aí a pessoa ainda coloca a fada do dente, aí tira o dente, fala, não, o dente eu vou pôr R$1. Irmão, você está construindo um caráter na pessoa, da criança, debaixo de maldição, debaixo de construção de mau caráter. Porque é igual a irmã acabou de falar, se eu não quero que ele minta, por qual motivo eu vou mentir para ele? Ah, não, mas é só essa fase, eu vou desconstruir a infância dele. Não, você vai construir a infância dele. Eu tenho um filho de 10 anos, ele nunca sofreu por causa de questão de Papai Noel. Eu falava com ele, Papai Noel não existe, fada. A mãe dele me fala, não, não deixa esse menino, não vai deixar nada não, ele tem que aprender que o certo é certo e o errado é errado. Ah, mas todo mundo, ele não é todo mundo, ele vai reinar com Cristo, e se ele vai reinar com Cristo, ele tem que aprender que quem dá as coisas para ele é eu e você, e dentro daquilo que Deus proporciona em mim. Ó, você está vendo esse brinquedo aqui, Davi? Não é o Papai Noel que te deu não. É Deus que me deu graça por eu estar alimentando e obedecendo a Ele na palavra, porque a palavra é alimentado que faz mudança. Se você aprender da Bíblia, aí você vai conquistar isso aqui. Por isso que eu comprei esse brinquedo para você. É Deus que proporcionou, não é o Papai Noel que proporcionou. Não fala que é o Papai Noel não, porque você está desconstruindo a pessoa de Cristo. E o pior ainda, no dezembro, eles colocam a manjedoura e adoram o Satanás do Papai Noel. Jesus não é exaltado no dezembro, mas o Papai Noel é. Se é para comemorar a questão de Jesus, por que eu não falo de Jesus? Por que eu não falo que é Jesus que dá, Jesus que abençoa, Jesus que honra, e eu falo que é o Papai Noel que dá e traz um saco ainda? E se a gente estudar sobre isso, vai ficar mais escandalizado ainda sobre o Papai Noel. Aí a santa não pode, que chegou na casa da irmã, sangue de Jesus, olha lá, tem um demônio atrás da santa. Mas o Papai Noel não tem demônio, o Papai Noel é um quadro, é tão bonitinho, fofinho, tão simples. E com o passar do tempo, porque antigamente não pode, mas com o passar do tempo as pessoas começaram, até os cristãos, a aceitar isso e colocam hoje, né? Coloca árvore. Aí tem a questão da festa junina. Outro problema também, irmão. Festa junina vem do aspecto de Nimrod, vem do trabalho de apresentação de criança, porque trabalhou isso em 2 Reis ou 1 Reis, que é onde adoravam aos deuses e jogavam as crianças para apresentação a esses deuses. Se você pegar um vídeo da galinha pintadinha sobre cantando, você vai ver lá sobre o que trabalha dentro do centro, que é o que eles fazem, põe a fogueira e fica rodando aquela gira, esqueci agora, eu vou achar o vídeo e vou mandar lá no grupo para vocês lá, sobre muitas coisas. Então o diabo, ele é estrategista. Subliminar. Ele é diretamente, só que você não percebe. Só que cantando, você nem toma noção. Quando ele começar a falar e aí você fala, não, cara, não prestei atenção que falava esse negócio aí. E aí a festa junina é isso. E outra, uma coisa a gente tem que ser maduro. Que a pessoa fala assim, nossa, eu não como nem canjica. Não, irmão, você pode encher a barriga de canjica, você pode comer o que for lá. O negócio é você não deixar aquilo como apresentação. Não põe seus filhos para trabalharem isso. Não trabalhem isso de forma de ensinar. Ah, não, a infância, o dentinho caiu, é só enquanto ela, só para ela não perder a infância. Não, caiu o dente, não tem nada, não, caiu o dente, né? Se você quiser, eu vou te abençoar você aqui, mas não fala de fada de dente, cria qualquer história. Você é inteligente, minha mãe inventava tanta coisa para nós que era até legal. E aí você pode criar sua própria história, desde que você não fantasie coisas de forma que você vai espiritualizar para o lado demoníaco. Mas não trabalhe isso, porque se você falar que é a fada do dente que vai vir buscar, aí o guia vai começar a acompanhar seu filho e a sua filha. Porque você mesmo está profetizando isso para a vida dele. Então eu preciso estar ávido a entender isso. Ah, não, mas ele vai chorar, não, mas ele vai ficar... Irmão, você precisa entender, é melhor chorar e conquistar a vida dele do que ele ficar alegre e ter uma vida perecível. É melhor chorar na infância do que na
E eu não estou dizendo aqui, irmão, se você fazia até hoje, é só mudar. Transforme isso. Que é muito importante a gente trabalhar nesse aspecto para que isso não gere prejuízo para nós. Lembrei de uma história. Lá em casa também eu nunca ensinei meus filhos. Eles não têm expectativa de ganhar presente, data nenhuma. Aí eu lembrei que o meu filho mais novo, Davi, que tem um primo bem mais novo com ele, o primeiro falou assim: nossa, Papai Noel vai lá em casa. Eu falou pra ele, falou assim: Papai não existe não, meu filho. Você está doido? Papai Noel não existe. Eu falei assim: filho, ele é. Meu menino falava isso o tempo todo da escola. Eu falei, Nossa, não, o menino veio falar comigo. Não existe mesmo, não. Eu sei que não existe. Papai Noel é inventado assim, assado. Acabou com o Natal do menino, que falou na hora. Falou, não, Papai Noel não existe não, vai fazer presente não, porque não existe. Mas é melhor ele ter essa identidade dele do que ele construir uma imagem que vai desconstruir a personalidade dele. Então a gente precisa ter isso dentro de nós. É muito importante. Não enfeite as coisas para o seu filho ou para qualquer aspecto para que você agrade as coisas ou o outro. Trabalhe o caráter de Cristo o tempo todo. Por quê? Porque você está ganhando o reino ou perdendo o reino. É igual a questão do folclore, né? Que é estudado. No folclore, eu na escola me lembro como minha mãe revoltada, não vai, eu chorava, não, eu quero ir lá. A gente vai se fantasiar do Saci Pererê. E era só o Satanás que podia. Tem um dia pra Halloween, então era uma das coisas. E agora eu descobri esses dias, um menino me falou, domingo no churrasco, eu não sabia não. Tem algumas escolas que eles estão fazendo o dia tipo do hétero com homossexual, que aí os homens vestem de mulher e as mulheres de homem. Tem um dia, como se fosse o Halloween, aí tem um dia dessa festa, para comemorar os homossexuais, tipo assim, a bigamia, tudo isso, dentro da escola. Então o nível é muito grave e a gente tem que estar o tempo todo para desconstruir. Aí os homens colocam sutiã, veste de saia e vai para a escola, tipo assim, que ele é gay, aí a mulher veste de roupa de homem, que ela é o homem. Que é o dia daquilo ali. Não, isso não existe. Não construa isso, não permita isso dentro da personalidade dos seus filhos. Porque é muito importante você ensinar. E não é bom que você force ele ou obrigue de forma. A autoridade é importante, mas explique o motivo. Por quê? Porque eu sofri muito isso. Hoje eu entendo, graças a Deus mudou minha vida. Mas a minha mãe, muitas coisas ela não explicava. Não pode, é do Satanás. E eu não entendia muitas coisas. Hoje não me explica. Meu filho mesmo foi querer ver um desenho. Eu falei, Davi, eu vou te explicar esse desenho aí. Tem esse demônio, você vai começar a ver isso aí, tem isso, tem aquilo. Ele mesmo, e olha que ele nem mora comigo. Ele mesmo ligou para mim e falou, não, pai, você falou aqui, eu descobri até outro negócio naquele desenho, o colega meu estava falando. Eu fui perceber que tinha isso, o nome do rapaz, isso é um demônio, é assim. Eu falei, tá vendo? E ele mesmo vai ter por base aquilo na vida dele. Então é muito importante a gente ensinar isso. Meu menino tem 10 anos, ele já leu a Bíblia. Eu prometi ele dar o videogame está comigo ainda. Ele vai pegar sábado. Falta 2 capítulos para ele ver ainda de João, para ele ganhar o videogame. Então exercita nos seus filhos para irem para a Bíblia. Se eles quer alguma coisa, fala só, vou te pôr ler Bíblia. Lê Bíblia, que eu vou te abençoar você. Você tem que aprender da palavra. Você quer ganhar? Aprenda a palavra. Lê Bíblia e lê Bíblia. Assim, seja estrategista para que isso beneficie você e o seu filho. Principalmente se eles forem espertos demais. Usa a esperteza deles contra eles mesmos. Que aí eles vão usar a palavra, você usa eles para orar, usa eles para várias coisas, e eles vão ganhar o reino aí de forma grande. Amém, irmão? É muito bom. Eu sei que a gente tem dificuldade hoje por telefone, por coisa, não é fácil ser pai hoje. Só que use estratégias, trabalhe com essas estratégias que vai dar certo. O meu menino tem 10 anos, tem 5 anos que eu sou separado da mãe dele. Mas eu impregnei tanto, até os 5 anos de idade, a palavra dele,
que hoje a irmã dele vai fazer 6 anos esse mês. Ele ensina ela a palavra. A mãe dele não vai na igreja e ele é crente dentro de casa. Eu que levo ele de vez em quando eu pego. Mas ele não deixou de ser crente. Ele ensina na escola. É por isso que a Bíblia ensina o seu filho o caminho. Ele vai aprender, enxerga na cabeça desse. Vai, entende de Bíblia, entende das coisas. Ainda mais criança que é a fase que ele está aflorando aqui. Você pôs na cabeça e vai. A forma. Eu colocava desenho de Bíblia para ele chorava. Eu não quero esse desenho. Eu falei, não, você vai ver 1 hora esse desenho, depois eu vou pôr mais meia hora para você ler os outros desenhos, mesmo assim está na minha monitoria, e aí é o que você gosta. Mas primeiro é o da Bíblia. Se você não aprender a Bíblia, não tem nada disso não. E ele assistia da Bíblia primeiro, e depois ele assistia meia hora do outro. Com raiva, às vezes chorando, até ele gostar. Ele começou a gostar, acabou. E você põe na cabeça, criança, irmão, você põe na cabeça. Acabou, você constrói, já é. Vamos lá. Aí o verso 20 diz aí para nós encerrar. Portanto, pelos frutos os conhecereis. Então perceba, grifa esse versículo aí, ó. É pelos frutos, não é pelos dons, como eu disse para vocês antes. Os dons é para trabalhar os frutos. Os frutos é que é importante. Ter muitos dons não te faz ter reino, mas ter muitos frutos vai te fazer conquistar o reino. Então não é o quanto de dom que você tem, é o quanto de fruto que você tem. Se você tem muito dom, mas os dons é utilizado para o reino, aí beleza. Mas se tem muitos dons, mas não utiliza nada para o reino, não vai servir para nada. Porque os dons nada servem a não ser para usufruir o crescimento seu e da igreja. E isso é para ganhar o reino. Então eu preciso perguntar a Deus qual dom. E o primeiro dom que eu indicaria alguém buscar, não é de revelação, não é de profecia, é de discernimento. Esse é um dom extraordinário para você ter e aperfeiçoar ele. Discernimento, Senhor, me dá um dom de discernimento, me aperfeiçoa no dom de discernimento. Por quê? Porque discernimento você vai discernir muita coisa. Você chegou no ambiente, você começa a observar, no mundo espiritual você vai conectar pessoas, você vai saber a falsidade, você vai saber um monte de coisa com discernimento. Discernimento é uma das ferramentas mais top que tem, é o discernimento. E ele vai te fazer identificar coisas, pessoas, mundo espiritual, mundo físico, caráter de pessoas, muita coisa. Vai depender do nível que você vai aperfeiçoar isso. Por isso que é aperfeiçoar. Mas aí o que as pessoas querem buscar? Mais os dons de chamar a atenção. Não, que geram holofote. Que geram holofote. E aí não gera nada aí. Aí ele vai falar aí, ó, só para a gente complementar o que diz aí dos dons, ó. Verso 21. Nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino. Vai ver o reino, mas não entra. Não faz parte dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome, e em teu nome nos expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Por quê? Fez muita coisa, mas criou iniquidade e Deus não estava presente. Orou, operou, muito bom você fez. Foi usado. Mas você não é. Aí eu costumo dizer muito uma frase: há homens que Deus usa e há homens de Deus. Homens de Deus é uma coisa, homens que Deus usa é outra. Homem de Deus é o que cria relacionamento. O que Deus usa, aí usa qualquer um. E não precisa de muito para usar. É como eu disse, uma pessoa na droga, viciado, cheirado, maconha, tem dom? Vai usar. Não, mas nem é Deus que está usando, não. Quem te falou que não? Dom é irrevogável. A pessoa pode estar no mundo, pode estar traficando. Se ela tem um dom de revelação, meu filho, e ela pegou ali para revelar, ela vai revelar. E revela um pouco, não. Você vai evangelizar, não foi nenhuma ou duas vezes, não. Eu já fui evangelizar a pessoa mais revelou minha vida do que eu a dela. E aí, falei, nossa, é top, né? Só que aí ela foi usada demais, mas não tem fruta aí. Quem Deus deu o dom, mas não desenvolve o dom?
Não quer desenvolver esse dom que Deus deu. Aí já é um prejuízo, né? Porque se você buscou por um dom, ou tem o dom já, ou Deus já te aperfeiçoou com esse dom, ou já aperfeiçoou não, já te deu esse dom, é porque alguma utilidade Deus quer com você nesse dom. E aí eu preciso trabalhar porque tem que entender o seguinte, tudo que vem do espiritual começa criança. Assim como nós começamos criança, o dom começa de forma imatura ainda. Então eu preciso gerar um aperfeiçoamento. Porque a gente fala assim, eu tenho dom de profecia, mas ele não amadureceu ainda, ele não aperfeiçoou esse dom. Então não é só ter o dom, é aperfeiçoar o dom. Porque eu preciso descobrir a maturidade dentro daquilo que eu vou usar. E aí você vai ficar bom. Basicamente, por exemplo, se te der uma arma num campo de tiro, quando você pegar uma arma que você nunca pegou na arma, você não vai saber nem usar. É a mesma coisa, eu creio. Só que quando você começa a treinar, o cara fala assim, aí é pesado, você tem que firmar a mão, você tem que apontar para o lado certo, olha da parte de cima, então é aí onde está indo a bala, você tem que mirar. E aí vai ensinar, com 2, 3 semanas, 1 mês, 1 ano, você já está tirando e acertando. Pastor, depois que acabar aqui, sou uma aula de alguma coisa, canal lá. Como é que é? Terapia? Essa terapia, que eu já estou com a minha cabeça, senhor. Já deu uma revoada, né? E olha que eu nem de João Batista, eu não consigo também com isso, não. Era pra você ter filho. Aí você já está no manto, agora mais aí. Então tá vendo a preocupação que nós precisamos ter com a utilização? E isso é o quanto é importante a gente ter essa mentalidade. Por quê? Não há nada melhor, irmão, do que a gente saber o que a gente tem que fazer. Porque quando você sabe o que você tem que fazer, você fica tranquilo. Toda dona de casa aqui, a primeira vez que você for arrumar a casa, você fica perdido, você arruma um trem, você demora 3, 4 horas para arrumar. Mas quando você conhece a sua casa, com 1 hora você arruma, você fala, não, já arrumou a casa, porque você sabe onde estão as coisas, você sabe como fazer, onde vai começar. Primeiro você vai começar no banheiro, depois você vai para a sala, depois você vai. Você sabe onde começar e como fazer. Então a agilidade que você tem, a facilidade de conhecimento é tão fácil que você sabe como manusear. Isso é em toda a nossa vida no reino. Porque quando você conhece as coisas, você tem facilidade de manuseio as coisas. Você sabe onde você está errando, você sabe o que está dando errado, você sabe por que está acontecendo isso. Você começa a conectar para eu errei isso aqui, por isso que as coisas estão dando errado nisso. Não, eu não trabalhei a oferta, não trabalhei isso, não honrei essa semana, não fiz nada no reino. E aí você começa. Então é muito diferente do que só ir na igreja. Porque você está o tempo todo pensando no reino. Porque o reino é mais realidade que o mundo físico na sua vida. Amém? Amém. Então semana que vem nós vamos partir para a oferta. Amém. Nós vamos falar de a oferta de Caim e a oferta de Abel. O pau vai quebrar na semana que vem. Vocês vão... É muita revelação. Vamos marcar a consulta bacana. Amém? Vamos colocar de pé para nós orar. Terça-feira que vem nós vou chegar essa semana não deu Então, irmãos, nós colocamos isso como meta na nossa vida. Eu acredito que vocês já estão desenvolvendo, já conseguiu evoluir muito a mente de vocês. Como eu disse para vocês no início, quando a gente recebe a princípio o aspecto da salvação e do reino, é difícil, que isso gera uma confusão na nossa mente, porque, peraí, não, eu vivi da minha vida toda desse jeito, será que é isso mesmo? E aí, aos poucos, você vai conseguindo assimilar que isso vai criando uma verdade dentro de você, você vai tendo isso como uma solitude e como uma coisa sólida, e isso vai trazendo, com certeza, dentro de você uma mudança. No aspecto dentro de você e no aspecto onde você vive e com as pessoas que você vive também. E aí vocês vão amadurecer cada dia mais de forma gradual aí. E eu acredito que não só em vocês, mas vocês vão trazer isso para vocês, para as suas famílias, para dentro da onde vocês pisarem, do seu trabalho, como isso tem ocorrido na minha vida. Eu sou muito feliz com o Senhor, porque eu por mim próprio eu não conseguiria, mas Deus tem dado essa graça
E eu quero crer que Deus vai fazer isso na vida de vocês. Já tem feito e vai acrescer isso ainda muito mais. Deus, essa noite te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem proporcionado para nós. Somos gratos ao Senhor, Deus, porque o Senhor tem sido bom para conosco. O Senhor tem abrido a mente dos teus filhos, abrido a nossa mente. Faz com que a cada dia possamos evoluir, descobrir a cada dia o seu reino, porque somos pobres de espíritos. Queremos hoje, queremos ontem, queremos amanhã, e enquanto habitarmos nessa terra, nos absorva todos os dias com o seu reino em nós. Quebra todo o mal, tudo aquilo que o inimigo tentar investir, para tentar desanimar esse irmão e essa irmã, para tentar tirar o foco dele do reino, para tentar tirar o desânimo ou colocar desânimo nele para que ele não exerça e estude a palavra do Senhor, que ele não agregue dentro desse entendimento e desse curso que estamos. Quebra todo o arco e toda a lança, porque o Senhor já está fazendo granjeadores do reino, e eles vão conquistar, não só para eles, mas aonde eles pisarem, haverá uma mudança sobrenatural, e o reino é realidade na vida deles, o reino é aparência na vida deles, e o reino será manifestação quando o Senhor voltar, que nós vamos subirmos juntos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Até semana que vem. Semana que vem eu vou passar uma folha para eu anotar os nomes completos de vocês, que eu vou estar orando e apresentando sempre a graça aí para... Do reino?